Os judeus e a Rússia. O objetivo com essa apresentação é colocar sobre a mesa o tema que é a relação dos judeus com a Rússia e, consequentemente, do Estado de Israel com o Estado russo, abordando a relação histórica e a relação atual, porém sem tocar no jogo internacional geopolítico, o que poderá ser feito em publicações vindouras. A relação entre a diáspora judaica, a Rússia e Israel é complexa, moldada por séculos de história, eventos geopolíticos e interesses estratégicos. Abaixo, uma síntese organizada dos pontos-chave. História da diáspora judaica na Rússia. A presença judaica na Rússia remonta ao século VII, com comunidades estabelecidas na região do Cáucaso e da Crimeia. No século XIV, judeus Ashkenazim migraram para áreas que hoje pertencem à Ucrânia, Bielorrússia e Rússia. Império Russo. Após as partições da Polônia, século XVIII, o Império Russo incorporou grandes populações judaicas. A zona de assentamento, Palio of Settlement, restringiu judeus a regiões específicas, sujeitos a pogroms que são as perseguições violentas contra judeus no século XIX. Revolução Soviética. A URSS inicialmente combateu o antissemitismo, mas políticas de assimilação e repressão religiosa marginalizaram práticas culturais judaicas. Apesar disso, muitos judeus ocuparam cargos importantes no Estado soviético. Segunda Guerra Mundial. Cerca de 500 mil soldados judeus lutaram no Exército Vermelho. A URSS derrotou o nazismo, mas o Holocausto em territórios soviéticos, como Babin Yar, na Ucrânia, foi pouco reconhecido oficialmente durante a Guerra Fria. Relações Rússia-Israel, raízes e evolução. Fundação de Israel em 1948. A URSS apoiou a criação de Israel, visando enfraquecer o colonialismo britânico. Diplomatas soviéticos foram decisivos na votação da ONU. Guerra Fria. A partir dos anos 1950, a URSS alinhou-se com países árabes, como Egito e Síria, cortando relações com Israel em 1967 após a Guerra dos 6 Dias. Judeus soviéticos foram perseguidos como suspeitos de deslealdade. Queda da URSS em 1991. A Rússia pós-soviética restabeleceu relações com Israel. Mais de 1 milhão de judeus russos emigraram para Israel nas décadas de 1990 a 2000, fortalecendo laços culturais e econômicos. Atualidade. Vladimir Putin cultiva relações com Israel, destacando o papel soviético na vitória sobre o nazismo. Cerca de 15% dos israelenses têm origem russa. Parcerias em tecnologia, energia e defesa coexistem com tensões, como o apoio russo à Síria, aliada do Irã, inimigo de Israel. Geopolítica atual. Rússia, Estados Unidos e Israel. A Rússia alega desnazificação para justificar a invasão, apesar da liderança ucraniana incluir judeus, como Volodymyr Zelensky. A retórica busca capitalizar o legado soviético antifascista. Diáspora judaica. A guerra acelerou a imigração de judeus russos, cerca de 43 mil para Israel em 2022. A exigência de fechar o escritório da Agência Judaica, que facilita a imigração, reflete tensões com Israel. Oriente Médio. Equilibra apoio à Síria e ao Irã, com diálogo pragmático com Israel, evitando confronto direto. Estados Unidos. Aliado históricos de Israel, com apoio financeiro e militar. A comunidade judaico-americana influencia políticas externas. Enxergam a Rússia como rival, especialmente após a invasão da Ucrânia. Israel. Mantém neutralidade cautelosa na guerra Ucrânia-Rússia para preservar relações com Moscou, visando a questão síria. Condena a invasão, mas evita sanções à Rússia para proteger judeus locais e cooperação militar na fronteira síria. Diáspora judaica e conflitos contemporâneos. Guerra na Ucrânia. Êxodo de judeus. Tanto da Ucrânia, 50 mil emigraram para Israel em 2022, quanto da Rússia, devido ao temor de repressão e instabilidade. Narrativas conflitantes. Rússia e Ucrânia acusam-se mutuamente de antissemitismo, enquanto Israel tenta mediar. Exemplo: evacuação de judeus de zonas de conflito. Crescimento do antissemitismo. Na Rússia, discursos nacionalistas e leis contra agentes estrangeiros afetam organizações judaicas. Entendendo melhor.
Os judeus migraram para o Império Russo desde a Antiguidade ou o Império Russo, na sua expansão, ocupou terras onde já residiam os judeus. A presença judaica no Império Russo está principalmente relacionada à expansão territorial do Império, especialmente a partir do século XVIII, e não há uma migração direta de judeus para o núcleo original russo desde a Antiguidade. Eis os pontos-chave. Expansão do Império Russo. Durante as partições da Polônia, 1772, 1793, 1795, o Império Russo anexou grandes territórios do enfraquecido Reino da Polônia-Lituânia, onde já existiam comunidades judaicas significativas desde a Idade Média. Essas regiões incluíam partes da atual Ucrânia, Bielorrússia, Lituânia e Polônia. Comunidades pré-existentes. Os judeus haviam se estabelecido na Europa Oriental principalmente a partir da Idade Média, atraídos por políticas relativamente tolerantes na Polônia-Lituânia. Após perseguições na Europa Ocidental, como expulsões da Inglaterra, França e Península Ibérica, muitos migraram para o leste, consolidando uma população numerosa nessas áreas. O Pale of Settlement. Após as partições, o Império Russo criou a zona de assentamento, Pale of Settlement, no século XIX, restringindo a residência dos judeus às regiões recém-anexadas. Isso reforça que a população judaica já estava lá antes da dominação russa, e não migrou voluntariamente para o núcleo do Império. Menção a períodos anteriores. Embora houvesse pequenos grupos judeus em áreas como o Cáucaso e a Crimeia desde a Antiguidade, por exemplo, comunidades ligadas ao Reino dos Cázaros, que adotou o judaísmo no século VIII, esses casos eram isolados e não representavam a maioria dos judeus que posteriormente viveram no Império Russo. O Império Russo incorporou comunidades judaicas já estabelecidas por meio de sua expansão territorial, especialmente na Europa Oriental. A presença judaica nessas regiões remonta à Idade Média, vinculada à migração para a Polônia-Lituânia, e não a um fluxo direto para a Rússia propriamente dita desde a Antiguidade. A política do Pale of Settlement reflete essa dinâmica de controle sobre populações recém-integradas ao Império. Conclusão. A relação Rússia-Israel é um paradoxo. Laços históricos e migratórios convivem com divergências geopolíticas. A diáspora judaica russa serve como ponte, mas também como instrumento de pressão, por exemplo, restrições à agência judaica. Enquanto a Rússia instrumentaliza seu passado antifascista, Israel equilibra alianças globais para garantir segurança e soberania. Os Estados Unidos, como ator central, amplificam essa dinâmica ao defenderem Israel enquanto confrontam a Rússia. O Império Russo incorporou comunidades judaicas já estabelecidas por meio de sua expansão territorial, especialmente na Europa Oriental. A presença judaica nessas regiões remonta à Idade Média, vinculada à migração para a Polônia-Lituânia, e não a um fluxo direto para a Rússia propriamente dita desde a Antiguidade. A política do Pale of Settlement reflete essa dinâmica de controle sobre populações recém-integradas ao Império.